Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiro de tudo, eu quero agradecer pelo vídeo anterior, cara. Repercussão boa, né? Lógico que é um novo canal, né? Não vai encher de view toda hora, igual o Futirinhas, mas é um começo, né? E todo começo, passo a passo, devagar e sempre, que é o nosso mote no Futirinhas, tá? Então, quero de novo agradecer todo mundo que comentou, deixou sua curtida, seu comentário, se manifestou de alguma maneira com relação ao vídeo. Gostei bastante da repercussão e hoje estou de volta para mais um react. Dessa vez do canal Futidocs, né? Que é um vídeo sobre o Philippe Coutinho, o fracasso de Philippe Coutinho. Eu quero reagir a esse vídeo, vou reagir aqui pela primeira vez, ainda não assisti o vídeo. E da mesma forma que fiz no anterior, vou pausando e deixando a minha opinião em cima, tá? Com todo o respeito ao criador do conteúdo e agradecendo já de antemão aqui por poder usar, né, o conteúdo dele para criar o meu em cima, tá? Então, muito obrigado aí pro Futidocs. Também agradecer o Trave a Trave aí pela sessão da imagem no vídeo anterior para fazer aquele react, tá? De novo, foi com todo o respeito possível, rebati rebati os argumentos, rebati as opiniões do vídeo, não a pessoa, tá? Posso discordar veementemente de cada um que eu trouxer aqui, mas não vou atacar ninguém diretamente, vou atacar a ideia, beleza? Então é isso, vamos lá para esse vídeo, boa sorte para nós todos, Deus abençoe todos nós e vai lá, assista até de laço. Pega aqui a recomendação. Barcelona. Barça. Meu Barça. Só de ouvir esses nomes, imagens de lendas do futebol já vem na sua cabeça. Como exemplo, Messi. Márcio. Ronaldinho. Esse é o primeiro gol dele pelo Barça. Neymar. Menina Nenê. Rivaldo. Eita. Romário. Daniel Alves. Passe do Guardiola. E até Daniel mesmo Alves. o Ronaldo Fenômeno. Daniel Alves. Contra o Compostela. Mas o que aconteceu com o gigante que dominava o mundo do futebol? O que aconteceu? Imagine um clube que já foi temido por todos, agora lutando contra a falência, o fracasso e até a humilhação. Uma queda tão dramática que você não acreditaria nem se visse com seus próprios olhos. E no centro desse colapso pinta o nome inesperado, Philippe Coutinho. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver. E a resposta é tudo e nada ao mesmo tempo. Philippe Coutinho Correia. Como assim? Tudo e nada ao mesmo tempo, meu irmão? Tô confuso, bicho. Tudo e nada ao mesmo tempo? Achei estranho. Mas realmente, né? Você fala em Barcelona. Primeira pausa aqui. Você fala em Barcelona, você pensa nos grandes jogadores que passaram por ali, né? Eu daria uma segurada no Daniel Alves ali. Por mais que ele tenha escrito uma história, ele resolveu fazer uma coisa inimaginável, né? Incompreensível. E eu acho que você pode até citar ele como jogador que jogou e citar como grande jogador, mas não mais como referência, né? Quando o cara faz uma tipo de escolha como o Robinho, eles deixam de ser referências, deixam de ser ídolos, eles deixam, tá? Por mais que eles tenham feito grandes coisas, tá? O aspecto pessoal nesse caso é superior ao aspecto profissional, tá? É só a minha opinião. Mas, enfim, você pensa nesses grandes jogadores realmente que passaram no Barcelona, né? E muitos outros, né? O Barcelona realmente é um gigante do futebol, um colosso do futebol. Vamos seguir aqui com o tudo e nada ao mesmo tempo aqui que eu tô frenético, eu tô confuso demais, bora lá. Nasceu em junho de 92, na vibrante e colorida cidade do Rio de Janeiro. Desde muito jovem ele já mostrava sinais de talento especial. Aos 6 anos de idade foi matriculado na escolinha futsal do Clube dos Sargentos no Rio de Janeiro, onde ele rapidamente se destacou. Com apenas 7 anos ele já era o artilheiro da Liga de Futsal no Rio de Janeiro, jogando pelo time da Mangueira. Mas por que isso é o ponto-chave da carreira dele? Simples. Porque muitos dos maiores jogadores do mundo, como Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e Romário, começaram suas jornadas no futsal antes de se tornarem lendas nos gramados. Verdade. No Brasil, o futsal, com a sua necessidade de controle de bola e habilidade de técnica para fugir das marcações, é a prática perfeita para os futuros craques do futebol. E o Coutinho, com a sua habilidade e visão de jogo excepcionais, parecia destinado a seguir o mesmo caminho. Em 99 ele trocou as quadras pelos gramados do Vasco, e as suas pernas continuaram brilhando e se destacando mais do que todos os juniores. As pernas... Opa, Neymar. Voltei aqui, fiz errado, peraí. Mas também... As pernas brilhando, gostei bastante. As pernas brilhando assim, reluzentes, coisa fofa, coisa de qualidade. Nas categorias sub-12, sub-13 e sub-14, ele se destacava como um dos jovens mais promissores da sua geração. E então, aos 17 anos de idade, ele deu seu primeiro grande salto. O Vasco da Gama subiu ele para o time profissional, onde não só estreou, mas também teve um papel crucial para ajudar o clube a voltar para a Série A do Brasileirão.
Durante sua breve passagem pelo Gigante da Colina, jogou 43 jogos e marcou 5 gols, deixando uma marca bem memorável para o clube. Um ponto aqui da história do Coutinho é que ele foi negociado pelo Eurico Miranda já no final de mandato ali, antes de... era uma troca de presidências, foi um pouco antes do Roberto Dinamite assumir como presidente do Vasco e tinha derrotado o Eurico Miranda na eleição. E o Eurico Miranda meio que em represália, por quê? Porque o Coutinho, desde muito jovem, ele é apontado como um futuro fenômeno do futebol, assim como o Neymar era no Santos. E o Coutinho tinha muito status ali na base do Vasco, em base de seleção brasileira, tanto que tem fotos deles com a camisa de seleção muito jovens ainda, jogando pela seleção, porque os dois eram tratados como futuros fenômenos do futebol, né? E aí o Eurico Miranda, naquele processo final de presidência dele, ele vende o Felipe Coutinho, ainda menor de idade, pra Inter de Milão por 4 milhões de euros, cara. Um absurdo, assim. O que o Eurico Miranda fez naquele momento ali pra vender o Felipe Coutinho foi um absurdo, cara. Então o Coutinho termina a base no Vasco e ele vai jogar no profissional com o Vasco na Série B e quase que sem tempo de conseguir desenvolver um elo com a torcida do Vasco em campo, né? Ele vai fazer isso agora. Eu tô gravando isso aqui no dia 25/7, né? Às 00:54. Ele, inclusive, você vai assistir esse vídeo hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo agora. E ele jogou um jogo, ele entrou em campo um jogo pelo Vasco, né? Então, assim, é muito pouco ainda para um cara que a gente que não conseguiu, não teve tempo de criar um elo com a torcida em campo. Você tem um carinho pelo cara que ele saiu porque ele se formou no seu time, mas ele não teve tempo, né? 40 e poucos jogos, sabe, cara? Não deu tempo dele construir algo, né? Diferente do Neymar no Santos, que ficou ali, subiu, ficou 4 anos, né, no profissional do Santos para escrever uma história, conquistar títulos. O Coutinho não teve esse tempo, né? Infelizmente. Mas é um adendo que eu tenho que fazer nesse começo de história aqui, porque parece que o Futidocs pulou essa parte de citar a venda dele feita pelo Eurico Miranda, tá? Só tô fazendo um adendo à história. Continuando. Mas a verdadeira reviravolta na carreira do Coutinho vem em 22 de julho de 2008, quando o Vasco anunciou a sua venda para a Inter de Milão por apenas 3,8 milhões de euros. Imagine o cenário, uma jovem promessa brasileira de apenas 18 anos chegando na poderosa Inter de Milão, que tinha acabado de conquistar a Champions League e o tricampeonato italiano. As expectativas eram imensas e a disputa de posição era enorme, mas a realidade foi bem mais dura do que parece. Na Inter, Coutinho enfrentou barreiras físicas e psicológicas inesperadas. Lesões e um plantel já em envelhecimento e em declínio dificultaram muito a sua ascensão, sem contar as trocas de 6 técnicos diferentes durante a sua passagem. Entre 2010 e 2013, ele fez só 47 jogos pela Inter de Milão, mas raramente teve a chance de mostrar todo o seu potencial. E foi durante o empréstimo ao Espanhol em 2012 que o Coutinho teve a oportunidade de jogar como titular na La Liga durante toda a temporada. Mas mesmo assim, o clube que já lutava para sobreviver, vencendo apenas 2 dos 38 jogos naquela temporada, foi de Série B e o Coutinho não pôde fazer nada. Peraí, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Coutinho, se eu não me engano, tá? Posso estar errado. Eu acho que ele jogou apenas 6 meses, só meia temporada pelo Espanhol, tá? Deixa eu só confirmar. Ele foi emprestado, isso mesmo, ele foi emprestado no meio da temporada pela Inter de Milão ao Espanhol, né? Naquele período 2012. Então, assim, ele pertenceu à Inter de Milão por 3 temporadas, mas na temporada 2012-13, aliás, 2011-12, ele foi emprestado para o Espanhol para fazer os 6 meses finais da temporada, né? E nesses 6 meses finais da temporada, 2011-12, o Coutinho fez 16 jogos pelo Espanhol e marcou 5 gols, né? Foi a primeira grande... um curto espaço de tempo, mas foi o primeiro momento que ele conseguiu realmente destaque dentro do futebol europeu, que foi essa passagem no Espanhol, mas que foi uma campanha horrorosa. O Espanhol acabou rebaixado naquela temporada, tá? Mas o Coutinho jogou muito bem enquanto defendia as cores do Espanhol. Depois ele volta para Inter de Milão, tá? Nesse momento você consegue imaginar o psicológico dele, né? Por todos os clubes que passou na Europa, não conseguiu vestir a camisa de verdade. O sentimento de fracasso, de impotência já tomava conta da cabeça do garoto. A vida estava cada vez mais difícil. Em meio a lesões e dificuldades de adaptação, ele parecia estar perdendo o brilho que tinha feito dele uma das maiores promessas do Brasil naquele momento. Mas então, dificuldade de adaptação, eu não sei se é muito bem isso, porque ele vai para a Itália e os problemas que você aponta aí no vídeo falando de Inter de Milão, realmente eles foram muito importantes naquele período ali, porque a Inter trocou muitas vezes de técnico.
Então, e como é um cara muito jovem, é muito difícil você se estabelecer num time, por mais que você tenha sido contratado como uma futura estrela, de você pegar espaço dessa galera mais velha que tá estabelecida, e ele vai pra um período que a Inter de Milão tinha acabado de vencer a Liga dos Campeões. Então assim, imagina você mexer num time campeão de Liga dos Campeões, né, pra tirar e mexer em jogadores ali, é um período bem complicado. Mas eu não acho que foi a dificuldade da adaptação não, né? Eu acho que foi muito de o técnico, sempre trocando de técnico na Inter, não acreditar que ele poderia ser uma peça importante pro time, e isso tem que levar em consideração também que o Coutinho, em vários clubes que ele passou, ele teve essas dificuldades, e eu não acho que é de adaptação, eu acho que é mais de postura como atleta mesmo, tá? Não tô falando que é ruim, estou falando que às vezes a postura dele não casa com o treinador, e às vezes o cara é muito quieto, ele não consegue galgar o espaço dele ali no campo e tal, e às vezes acaba atrapalhando o desenvolvimento da carreira dele. Então eu acredito que não foi dificuldade de adaptação e sim isso, porque senão no espanhol, que ele ficou só 6 meses, ele não teria conseguido se destacar. E ele conseguiu, porque ele chegou, foi bancado, foi pro time titular e foi usado pelo time em 16 partidas, entendeu? Então, se fosse o caso na Inter, eu acho que ele conseguiria também. O problema é que ele não recebeu essas chances na Inter de Milão. E tem respostas que a gente só vai ter se as pessoas que estiveram nesse período se manifestarem, né? Que é o caso do Gabigol, por exemplo, né? Quando ele vai pra Inter de Milão, ele também tem extremas dificuldades, né? De jogar e tal. E eu não acho que foi adaptação, não, né? Porque o Gabigol é um cara super desenvolto e tal. Eu acho que foi muito questão técnica também. E às vezes o cara não consegue corresponder em campo. E isso tem que ser levado em consideração também, tá? Mas vamos continuar. Veio a virada de chave histórica de carreira do Coutinho. Aquela que transformou ele no verdadeiro craque de bola e a sensação de Copas do Mundo. Em janeiro de 2013, o Liverpool viu alguma coisa no Coutinho que os outros clubes não viram. Por apenas 8,5 milhões de libras, ele se mudou para a Premier League e logo de cara vestiu a camisa pesada número 10. Para muitos europeus, isso parecia mais uma transferência comum e bem subestimada, e a mídia deixava a todo instante isso bem claro. Até mesmo os torcedores do Liverpool estavam com o pé atrás, dizendo que, praticamente achando que ele seria apenas mais um brasileiro fracassado e que também não conseguiria salvar o Liverpool da má fase. Mas é aí que a história fica melhor. Eles estavam prestes a quebrar. Não era bem assim. O Felipe Coutinho, ele foi contratado não com status de grande jogador, até porque ele, como ele não conseguiu se firmar na Inter, ele foi contratado com status de aposta pelo Liverpool. Mas ele chegou muito bem quisto, tá? Ele chegou muito bem quisto, por quê? Porque os times europeus, quando eles mapeiam jogadores aqui, eles fazem um mapeamento, principalmente desses caras que são apontados como futuras estrelas, desde a categoria de base. Então via-se no Liverpool, dentro do Coutinho, uma possibilidade dele estourar. Então assim, não foi contratado esperando que ele pudesse ser só uma contratação comum. Foi cobrado por ele, pela Inter de Milão, um valor condizente com a realidade que ele valia naquele momento, né? Foram 13 milhões de euros na época. Acho que para os valores de hoje aí 8 milhões e meio de libras, tá? Mas era um pouquinho mais. Eu acho que na época era umas 11, 12 milhões de libras a contratação do Coutinho, porque o valor da libra era mais aproximado do valor do euro, tá? Mas existia expectativa sim. Eu só acho que não tem essa coisa de muito pé atrás. Tinha atenção, vamos ver o que esse cara vai render, mas ele chega e ganha a camisa 10 é porque a pessoa que o pessoal que estava contratando ele tinha uma esperança de que ele fosse render sim, tá? Nenhum jogador chega num clube recebe uma camisa 10 assim, um jogador qualquer, né? A camisa 10 para todos os clubes ela tem um peso muito grande, que eu já falei no vídeo anterior, por causa do Pelé. Mas toda camisa 10 de clube tem um peso grande. Ela nem sempre é a camisa mais importante daquele clube, o número mais importante daquele clube, e eu acho que no Liverpool é o número 7, o número mais importante, tá? Até pelo Kenny Dalglish, o Ian Rush, etc. Mas a 10 também tem a sua importância, tá? Se eu não me engano, o Liverpool é 7 ou 8, eu não tenho certeza, tá? Então eu preciso estudar mais pra saber isso. Mas, seguindo aqui. Quebrar a cara de uma forma, meu amigo, que nem eu consigo explicar. Enfim, logo na sua primeira temporada, o Coutinho encontrou seu ritmo perfeito e o seu lugar no meio do campo do Liverpool. Ele marcou 8 gols em 13 jogos, uma coisa bem impressionante, porque quem era o artilheiro do time até então era o Luizito Soares, que tempos depois faria história no Barcelona. E nessa temporada, meu amigo, o Coutinho colocou o Soares no bolso. E aqui é um adendo, tá? Eu não sei se ele cita, mas o Coutinho se transfere pro Liverpool no meio da temporada. Ele não vai no começo da temporada. Então ele chega enquanto a temporada está em andamento.
Tá? Ele ficou os primeiros 6 meses ainda na Inter de Milão. A Inter viu que ele não seria o que estava se esperando para a Inter. E aí ele é negociado com o Liverpool no meio da temporada. E chega recebendo a camisa 10. E chega sendo titular. Então o Liverpool, o Liverpool ainda estava assim, o Suárez era um grande jogador junto com o Gerrard, sim, mas era um Liverpool ainda em reconstrução pro Liverpool que a gente acompanha atualmente, tá? O Liverpool nesse momento aí da Premier League e tal, muitas vezes ele ficava em 8º lugar, 9º, ele era um time muito de meio de tabela, sabe? Nem sempre o Liverpool era um time de chegada, de ficar ali na parte de cima e brigando por título como ele fez recentemente. Era um Liverpool diferente do que a gente tá acostumado a acompanhar agora, tá? Então só para contextualizar também. Aos poucos, jogos após jogos, Coutinho estava se transformando em uma superestrela, atraindo olhares e elogios de todo o mundo europeu, principalmente da própria torcida que tanto subestimou ele. No sistema do Klopp, Coutinho tinha um papel principal em criar chances de gols e até finalizações fora da área, e isso funcionava de uma forma que nem mesmo o Klopp conseguia entender. Curiosamente, essa sensação... Cara, assim, não é menosprezo, tá? Eu acho engraçado, tipo, nem mesmo o Klopp entendia. Pô, cara... Eu entendo a fala pra dar ênfase no que tá passando a mensagem do vídeo, mas é meio complicado porque, assim, cara, era o Klopp que desenhava o esquema tático, né? O Gegenpressing ali para os jogadores jogarem. Então ele sabia mais ou menos o que o Coutinho podia entregar para ele, porque afinal ele treinava o cara todo dia. E o Coutinho ascendeu no Liverpool muito rápido. Então, assim, ele foi escalonando e ganhando status. Aí, com a saída do Suárez, cara, passa ele ser, junto com o Gerrard, a principal referência do time, né? E o Gerrard já em fase final de carreira. Então, o Gerrard mais velho. Ele passa a ser o grande expoente técnico do Liverpool, tá? Então, isso realmente foi... A escalada do Coutinho dentro do Liverpool é realmente sensacional, cara. Porque ele jogou realmente muita bola no Liverpool. Muita mesmo. Aconteceu no mesmo tempo que Neymar começava a brilhar no Barcelona ao lado de Messi, criando uma narrativa de rivalidade e até mesmo de admiração entre os dois brasileiros naquele momento. Rivalidade. O Liverpool se tornou o palco onde Coutinho poderia finalmente mostrar todo o seu talento, fazendo shows a toda a rodada da Premier League. A sua habilidade com a bola, uma vez que passou muito tempo no futsal, a visão de jogo e capacidade de marcar gols de fora da área, principalmente de falta, tornou ele um dos jogadores mais empolgantes da Europa. O camisa 10 não apenas se estabeleceu como um dos melhores jogadores do Liverpool, mas também começou a atrair muito a atenção de grandes clubes europeus. Do outro lado da Europa, Neymar estava dizendo adeus ao Barcelona para se juntar ao PSG. Calma aí, geografia. A Espanha não é tão longe da Inglaterra assim, não. Até perto, não é do outro lado da Europa, não. É um voo de 3 horas ali, você tá na Espanha, tá? Inclusive, nem é tanto assim. Uma vez, graças a Deus, eu viajei pra lá a trabalho e fui de Londres pra Barcelona de avião, deu 3 horas de voo. Então é perto, tá? Não é tão longe, não. Calma, torcida. Bora. O seu objetivo era sair das amarras do Messi e finalmente conseguir conquistar a tão aclamada bola de ouro e se tornar o melhor jogador do mundo. Dito isso, a necessidade do Barcelona de repor a posição de um craque com outro craque era o objetivo. Então finalmente chegou a oferta que mudaria tudo. Oferta que arrombaria os cofres europeus de transferências. Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou uma quantia astronômica de 160 milhões de euros para trazer o Coutinho ao Camp Nou. As expectativas eram altíssimas. Eu lembro que até hoje eu fiquei feliz por essa transferência, mas ao mesmo tempo que eu achei muito arriscado, porque o Coutinho estava numa fase extremamente positiva no Liverpool. Enfim, o Coutinho seria o novo maestro do meio-campo ao lado do Messi, o jogador que ajudaria a levar o Barcelona a novas glórias. Bom, vamos lá. Eu acho que ele cortou uma parte aqui também que é importante nessa história. O Coutinho, ele foi sondado, né? O Barcelona buscou o Coutinho antes dessa transferência em janeiro, né? Que é interessante para a carreira dele, transferências em janeiro, né? Geralmente se transferindo no meio de temporada. Eu tava na Inglaterra a trabalho e eu estava lá em Londres trabalhando, fazendo um conteúdo pro Gol.com na época, e tem um vídeo no Futirinhas que a gente grava bem em frente ao Big Ben, falando sobre o veto do Liverpool à transferência do Philippe Coutinho ainda em 2017, ou seja, era o começo da janela 2017-18. Por que o Liverpool vetou? O Liverpool via no Coutinho, junto com o Klopp, o seu principal jogador, né? E aqueles 6 meses ali que ele fica no Liverpool, ele joga muito bem, tanto que o Liverpool se classifica muito bem na Liga dos Campeões, estava bem no Campeonato Inglês e se classifica muito bem na Liga dos Campeões para as oitavas de final, tanto que o Liverpool chega até a final naquela temporada, né? Sem o Philippe Coutinho já na segunda parte. Então, o Klopp
ele não queria vender o Coutinho de jeito nenhum naquele período. E o Barcelona ofereceu muito dinheiro, porque naquela janela, o PSG pagou a transferência, né, a multa rescisória do Neymar e levou o Neymar por 222 milhões de euros. Então, o Barcelona estava com muito dinheiro e queria, de todo jeito, repor a saída do Neymar. Então, eles foram atrás de 2 jogadores. Um era o Dembélé, que hoje tá no PSG, inclusive, o Ousmane Dembélé. E o Barcelona, e o Dortmund, sabendo que o Barcelona tava com dinheiro, encheu a cara pra cobrar mesmo. Então, o Dembélé foi por 125 milhões de euros pro Barcelona naquela janela. E o Barcelona também foi bufando para tentar contratar o Philippe Coutinho, só que o Liverpool não aceitou vender, porque na Inglaterra não existe multa rescisória. Você não tem multa, né? É muito difícil ter um jogador com multa rescisória. Então, o que acontece? Para fazer uma venda, só se o clube falar, tá bom, eu vendo, esse é o valor da venda. Porque não tem uma multa para ser quebrada. Então, se não tem multa, como é que você vai ir lá e depositar? Que era o caso do Barcelona com o Neymar, por exemplo. Tinha uma multa, o PSG depositou a multa. E aí o Neymar falou, eu vou embora. Porque quando a multa é depositada, só para entender, o jogador, ele só simplesmente escolhe se vai ou não. Tá? Se ele falar não, a transferência não se concretiza, tá? Tanto que o Al Hilal, só pra contextualizar, na última temporada, nessa temporada que o Neymar foi pro Al Hilal, o Al Hilal fez uma oferta de 300 milhões de euros pro PSG, para o Mbappé, porque eles estavam brigando na época, e o PSG aceitou a oferta, só que o Mbappé falou que não queria. E aí ele vetou, porque a palavra final também é do atleta, né? Então não adianta só o clube querer vender. Mas nesse caso de Premier League, o clube tem a palavra final. Por quê? Por mais que o atleta quisesse ir e o Coutinho queria ir embora naquela janela, o Liverpool não quis, porque achava que ele tinha coisas a entregar. E tinha uma fala muito importante do Klopp ali, né? Fique aqui e você receberá uma estátua, vai para outro lugar e seja um jogador comum. Né? E ele não fala o nome do Coutinho propriamente, quando ele fala do Coutinho ele só elogiava, mas era meio que uma cutucada no Coutinho também, né? No Liverpool você é uma realidade. Você sair daqui, você pode acabar se perdendo, cara. E infelizmente, uma suposição virou a realidade, né? Porque o Coutinho depois do Liverpool nunca mais foi aquele grande jogador que a gente acompanhou, né? Tomara que ele volte a fazer isso pelo Vasco, mas vamos continuar. Mas ao invés disso, o que se seguiu foi um dos maiores e mais caros desastres da história do futebol. Pô, da história do futebol, calma, né? Mas, e só pra citar, o Coutinho se transfere em janeiro, né? 6 meses depois, porque ele fica aquele período, mesmo jogando bem no Liverpool, pedindo pra ser negociado, porque ele queria ir pro Barcelona, que era o sonho da vida dele e tal. E aí, em janeiro, o Liverpool cede, o Klopp cede e faz a liberação do Coutinho. Mas teve até o Coutinho, se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que ele até chegou a faltar treinamento e tal, porque ele queria dar um jeito de se transferir pro Barcelona de qualquer jeito. Então o Liverpool meio que falou, bom, o cara não quer ficar aqui, né? Por mais que ele jogue bem, ele não quer ficar de jeito nenhum, vamos aceitar a liberação dele, então vamos cobrar por isso. E aí foram 150 milhões de euros, tá? Naquele momento, com mais 20 em bonificações que poderiam acontecer, tá? Ou aliás, minto, foram 135 milhões de euros, com mais 20 bonificações que o Barcelona foi pagar anos depois, que aí teve que pagar 20 milhões ao Liverpool, então tudo ficou 155, tá? Agora sim, continuando. Coutinho lutou tanto psicologicamente quanto fisicamente para se adaptar ao estilo de jogo do Barcelona, e as lesões continuaram a tirar o seu sonho. Apesar do seu bom ritmo na La Liga, marcando 13 gols em 18 jogos, a pressão imposta por parte da imprensa... É aí que eu acho que tem um problema aqui no vídeo. Os primeiros 6 meses do Coutinho no Barcelona, ele seguiu com a grande fase que ele estava antes de se transferir para lá. Ele estava muito bem no Liverpool, aí ele escolhe pro Barcelona, ele abre mão de jogar a fase final de Liga dos Campeões pelo Liverpool para se transferir pro Barcelona, tá? Porque naquele período o jogador não poderia fazer transferência no meio da temporada e jogar torneios europeus pelo clube. Então, quando ele sai do Liverpool e vai pro Barcelona, ele não pode jogar mais pelo Barcelona a fase final de Liga dos Campeões. Hoje em dia isso pode, mas antes não podia. E aí, mas dentro do Barcelona, ele chega jogando muita bola, cara. Ele tava muito bem no Barcelona naqueles 6 meses, tanto que ele marca esse número de gols que ele cita aqui no vídeo, naquele período, e tava muito bem na seleção brasileira. Era um período que a gente tava feliz com a seleção, porque o Neymar e o Coutinho estavam jogando bem juntos. Tem um 3-0 do Brasil na Argentina aqui no Mineirão, que é um absurdo, cara. Foi uma obra de arte do Coutinho junto com o Neymar naquele jogo. O Brasil jogou demais, o Messi não viu a cor da bola, que
tá? Então, assim, era um momento muito, muito em alta do Coutinho, aquele final de temporada, né? 2017-18, a metade final jogando no Barcelona, que ele jogou o fino da bola mesmo, jogou muito bem, chegou muito bem pra Copa do Mundo. Ele não se machucou naquele período não, tá? Dos torcedores da diretoria, para justificar o seu preço colossal, pesava muito sobre ele. E assim, o que era para ser uma parceria de sucesso se tornou um pesadelo. A má gestão do clube, aliada ao enorme investimento em Coutinho que não rendeu os frutos esperados, contribuiu para o declínio financeiro e esportivo do gigante Barcelona. O pior de tudo é que a verdadeira história está só começando. Agora vamos entrar nos bastidores, descobrir os segredos da gestão do Barcelona, descobrir como um dos jogadores mais promissores do mundo se tornou parte de uma das maiores tragédias financeiras e esportivas do futebol moderno. Financeiras, sim. No centro de toda essa falência, vemos decisões financeiras desastrosas por parte da diretoria do Barcelona, a mando de José Maria. A contratação de Coutinho não foi um caso isolado, mas uma parte de uma sequência de investimentos gigantescos que não renderam frutos como eram esperados. E só para constar, o técnico Valverde, que estava no Barcelona no atual momento que o Coutinho foi contratado, disse que não era favorável a essa contratação, que não conseguiria achar um esquema de jogo para beneficiar o próprio Coutinho, porque isso tiraria o próprio papel do Messi. Mas mesmo assim, a diretoria do Barcelona decidiu contratar. Não é bem assim, pelo que eu sei, né? Posso estar enganado, mas não é bem assim. O Valverde, ele queria usar o Coutinho mais como meia, né? Meia armador, do que como ponta, né? Como o meia do lado esquerdo, que é a função que o Coutinho fazia no Liverpool, né? Esse meia vindo do lado esquerdo, fechando pro meio e batendo. E o Coutinho meio que na visão do Valverde não era com o Messi que ele ia bater cabeça, era com o Iniesta, tá? O que eu entendi na época era isso. O Iniesta, que era uma referência, ele era esse cara. E o Barcelona queria a todo custo, e aí que mora o grande problema. O Barcelona queria a todo custo uma reposição ao Neymar, né? As tentativas do Bartomeu eram repor a saída do Neymar, fazer com um cara que chegasse ali e tivesse o mesmo nível de qualidade técnica e de entrega e de conversão junto com o Messi e com o Suárez, que funcionou no trio MSN. Então eles queriam alguém desse jeito. E não foi só o Coutinho. O Dembélé, a volta do Deulofeu, que eu acho que nem vai falar aqui, a contratação do Griezmann. Foram muitas tentativas de contratar esse substituto pro Neymar, sem pensar que não existia outro Neymar. Você podia repor uma saída com outro jogador de muita qualidade, mas sem precisar fazer a função exata que o Neymar fazia no Barcelona. E eu acho que o período aqui, dessa falha do Barcelona aqui, conta muito disso, porque eles não tiveram a visão de olhar pro campo e falar, bom, a gente não tem o Neymar mais, né? Não adianta a gente contratar um jogador pra fazer o que o Neymar fazia, porque não temos mais o Neymar. O Neymar naquele momento era top 3 do mundo, cara. Ele era um daqueles caras, né? Então, assim, ele era um dos principais jogadores do mundo em qualidade e em atuação. Então você não conseguia repor a altura, você tinha que encontrar uma alternativa. E eu acho que o pecado do Barcelona foi não tentar encontrar essa alternativa, só o substituto do Neymar. E não vai ter, cara, não tinha. Então não acho que o problema era a relação Messi e Coutinho, não acho que esse era o problema, era a colocação do Coutinho em campo sem saber onde colocá-lo. Eu acho que o Valverde errou muito aí. E outro fato que piorou muito a situação do Barcelona é que o Barcelona virou o clube da gratidão. Então ele, com medo de perder jogadores como o Neymar saiu, porque a multa do Neymar era 222 milhões de euros e os clubes consideravam impagáveis, e vem o PSG e contrata, o Barcelona começou a renovar os contratos dos seus jogadores com multas astronômicas. Então assim, multa do Messi 1 bilhão, multa do Sérgio Roberto 500 milhões de euros. Você quer contratar o cara que a gente não quer vender, a multa é alta desse jeito. Só que para colocar as multas nos contratos disso aí, foram dados contratos extremamente nocivos para o clube e com valores muito mais altos. Então, tem uma entrevista do Marcelo Bechler no Flow Sports Clube que ele fala sobre isso. O Sérgio Roberto, em determinado momento do Barcelona, ele chegou a ganhar mais do que o Alexander-Arnold e o Robertson juntos. Só o salário do Sérgio Roberto no Barcelona pagava os dois melhores laterais do mundo naquele período, que eram os dois laterais do Liverpool, campeão daquela Liga dos Campeões, campeão mundial em cima do Flamengo. Então, foi esse tipo de nocividade que a diretoria do José Maria Bartomeu, que é esse cara que está na foto aí, na imagem, fez. Ela foi tão nociva a ponto de fazer isso, de medo de perder jogadores, então vai fazendo contratos
exacerbados, gigantescos, muito caros, pagando muito caro nas transferências e inflacionando o próprio clube. Então o Barcelona ganhava 1 bilhão de euros em receita, só que gastava 950 milhões de euros na receita, às vezes até mais, o que acabou sendo nocivo para o clube, e o clube entrou nessa praticamente em estado de falência aí, né? Então, eu acho que precisa contextualizar essa situação aqui, porque senão vai ficar muito Messi e Coutinho, e não tinha essa disputa. Era muito mais Coutinho e Iniesta na função ali, sabe? Eu acho, olhando para hoje, né? Mas eu acho que o Coutinho muito podia entrar na função que era do Neymar, com o Iniesta mais centralizado, né? Do que o Valverde olhava, né? O Coutinho tem que brigar por posição com o Iniesta. Não, o Coutinho tem que jogar na função ali, que não vai ser igual a do Neymar, sim, daquele meio do lado esquerdo, mas fazer uma troca de posições ali com o Iniesta e os dois conversarem desse jeito dentro de campo. Mas não foi feito e vida que segue. Tratar e passar por cima de toda essa decisão. Além do Coutinho, o Barcelona também gastou uma porrada de dinheiro em jogadores como Dembélé e Griezmann, esperando que eles pudessem replicar todo aquele sucesso do Messi, Suárez e o Neymar, o famoso trio MSN. Mas essas transferências foram feitas sem nenhuma estratégia, sem nenhuma ideia clara de integração ao time, também sem considerar as necessidades reais que a equipe estava enfrentando naquele atual momento. A situação foi imediatamente agravada por contratos inflacionados e uma folha salarial que rapidamente se tornou insustentável, tendo até a saída do ídolo Messi sendo decretada. O Barcelona estava pagando salários enormes para... Essa saída do Messi aí, ele queria ficar no Barcelona e ele não ficou já na troca, já depois, já era o presidente atual, né? Já na troca, porque o Barcelona não tinha condições de pagar o salário do Messi. Não tinha. O Messi, mesmo abrindo mão de muito dinheiro ali, o Barcelona não tinha condições de manter ele no elenco, porque a diretoria do Bartomeu regaçou, né? Regaçou. Então o Barcelona ficou sem possibilidade de manter o Messi. Mesmo ele tentando ficar. Ele realmente tentou ficar no Barcelona e não deu certo. Ele teve que ir pro PSG por causa disso. Muitos jogadores, colocando uma pressão financeira que se tornou impossível de gerir, especialmente quando os resultados em campo não correspondiam às expectativas. A pandemia de 2020 apenas intensificou essa crise, Verdade. Reduzindo drasticamente as receitas do clube, expondo ainda mais suas vulnerabilidades financeiras. Você pensa ali que o complexo do Camp Nou, o Barcelona ganhava por volta de lucro líquido 1 milhão de euros por dia. Então você imagina, são 365, né, teoricamente, por volta de 365 milhões de euros por ano. É muito dinheiro deixando de circular no clube, né? Qualquer dia fechado é muita coisa, né? Até essa reforma aí do Camp Nou, não sei como é que eles estão fazendo lá. Mas assim, cara, você não tem ideia. Eu fui no El Clássico, trabalho, mas eu fui... E o número de pessoas ali, de turistas, visitando as lojas, a quantidade de pessoas naquele complexo andando e consumindo, porque lá dentro tem restaurante, lojas, tem várias lanchonetes, então assim, é muito dinheiro circulando. A loja do Barcelona lá dentro do Camp Nou é gigantesca, ela tem 4 andares, é um absurdo, tem coisa de todas as coisas, muita coisa de Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, várias e várias coisas. Então, imagina o impacto financeiro que você deixar de ganhar mais de quase 400 milhões de euros, né, só nesse negócio, sem contar a parte de ingresso, sem cortar essas coisas, né? É na média 1 milhão de euros por dia, até em dias que não tem jogos, pra você ter ideia. Mas foi nesse ano que o Coutinho foi emprestado para o Bayern de Munique, que herdou a camisa 10 e conquistou a Champions League com o time. Foi uma passagem rápida, marcada por lesões e alguns momentos que o Coutinho pôde se soltar em campo e mostrar alguns lampejos do seu talento. Porém, a pressão psicológica, marcada de tudo que tinha acontecido, ameaçava cada vez mais o seu desempenho. Não é bem assim também. Bom, a transferência do Coutinho pro Bayern de Munique é porque no Barcelona, aí muito do peso psicológico, sim, o Coutinho, a carreira dele meio que se mostra desse jeito, né? Ele tem instabilidade psicológica em campo. Não vou falar da vida pessoal porque eu não convivo com ele, né, pra afirmar certas coisas, mas assim, a instabilidade dele em campo pesa muito da relação que ele tem com as pessoas, no meu modo de ver, né? Pelo tudo que eu confirmei e li e apurei ao longo desses anos todos. Então, essa instabilidade emocional meio que minou o espaço dele dentro do Barcelona. E aí ele é emprestado pro Bayern de Munique com uma opção de compra e tal. E ele começa no Bayern de Munique, a primeira parte de temporada, muito bem individualmente. Porém, o Bayern de Munique, do Niko Kovac, que era o técnico do Bayern de Munique naquele período, não funcionava. Teve até uma conversa na época que o Coutinho estava no Bayern, jogando com a camisa 10, de que o Bayern ia vender o Thomas Müller, porque o Thomas Müller não jogava mais. Estavam falando que o Thomas Müller ia jogar no Brasil na época. E por causa disso, por causa do trabalho do Niko Kovac, que não estava muito bom, mas o Coutinho individualmente estava bem.
quando tem a troca de técnicos, que o Niko Kovac é mandado embora e o Hansi Flick, que hoje, curiosamente, é o novo técnico do Barcelona, ele assume, ele volta com o Thomas Müller, remonta o time, e o Bayern, que estava na 7ª posição da Bundesliga com o Niko Kovac, passa a lidera, bate campeão e é campeão da Liga dos Campeões também no fim da temporada, né? Que tem aquele super agosto, tudo, mas teve todo esse período, fora o período da pandemia todo, né? Teve também essa situação aí. E quando o Hansi Flick pega e assume o Bayern e tem aqueles treinos dos caras ficando marombados no Bayern, era bem nessa época, né? O Coutinho perde o status no time, passa a ser um reserva e o Thomas Müller volta a ser titular. E o clube coletivamente, o time coletivamente passa a funcionar melhor. Então o Coutinho, ele perde o status no time do Bayern de Munique, mas ele começa muito bem, tá? Ele começa bem e depois acontece todos esses problemas que eu acabei de comentar. Quem é que não se lembra do vexame de 8-2 do Bayern de Munique em cima do Barcelona? Pois é, demais esse no jogo. Vexame de 8-2 contra o seu antigo clube, o Barcelona, o Coutinho pode marcar 2 vezes, além de ter feito 38 jogos e 11 gols com a camisa do clube. Ele não jogou mal no Mas Bayern, infelizmente, de volta ao Barcelona, dentro de campo a pressão sobre o Coutinho era enorme. Ele era constantemente comparado ao Neymar e o Messi. Pera aí, pô, brother, fala os títulos, cara. Ele foi campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, ele foi campeão alemão. O problema aqui é, como ele perdeu o status de titular e tinha um valor de compra fixado, se eu não me engano, posso estar enganado, tô confiando na minha mente só e às vezes ela erra, tá? Se eu não lembro, o valor de compra do Coutinho fixado pro Bayern de Munique era de 80 milhões de euros. Como ele começou muito bem individualmente, mas ele perdeu o status no time ao longo da temporada, o Bayern de Munique não achou por bem pagar esse valor para manter o Philippe Coutinho, já que ele não era titular incontestável do time. O time encontrou uma solução sem ele. Entendeu? Isso pesou muito contra ele, mas de fato foi uma temporada razoavelmente boa, né? Tirando aqueles períodos de Liverpool e aqueles 6 meses de começo de Barcelona, foi o melhor momento do Coutinho no futebol europeu, né? Essa passagem em Bayern de Munique, principalmente coletivamente, que ele ganha a Liga dos Campeões, que é o maior título que ele tem na carreira até então, né? Mesmo não sendo titular do time, ele foi campeão da Liga dos Campeões e acabou marcado na história do Barcelona, porque ele marca 2 gols naquele 8-2 lá, que o Bayern aplica no Barcelona do Messi, né? E tem o gol, inclusive o gol do Suárez, mas já tava 7-0, foi absurdo. E era esperado para resolver os jogos sozinho, uma coisa que raramente conseguiu fazer por conta das lesões e da falta de adaptação ao estilo de jogos de 5 técnicos diferentes que passaram no Barcelona entre 2018 a 2022. Os torcedores, ansiosos por um novo ídolo e ainda muito chateados com a saída do Messi, se tornaram impacientes e as suas frustrações eram totalmente direcionadas ao Coutinho. Enquanto isso, a diretoria do Barcelona continuava a tomar decisões controversas. Então, eu não vejo assim essa situação, né? Eu nem vou falar tá errado porque eu não tenho certeza, mas eu não acho que foi assim a situação, de esperar que o Coutinho fosse solucionar os problemas. Quando o Coutinho volta ao Barcelona, ele já volta muito desacreditado, né? Individualmente e também para a torcida. Então a volta dele pro Barcelona não foi visto mais como o retorno de empréstimo de um jogador que a gente não tem mais esperança que ele funcione aqui. Então ele até joga pelo clube, mas não tem mais aquela esperança de que ele resolva. O problema é que em determinados momentos, até revoltado com a situação e as críticas à torcida, porque ele realmente não conseguia performar o suficiente, o que se esperava, ele começa a brigar com o torcedor, né? Ele começa a responder provocação, manda a torcida ficar quieta depois de fazer gol. E aí, meu irmão, aí você quebra totalmente o elo que te unia ao clube, né? Se você compra a briga com a torcida, não tem mais o que te prende ao clube. Então você acaba virando um problema total, né? Você não tem mais como tirar. Você pode até render tecnicamente, mas você brigar com a torcida, acabou. Não tem mais relação, a relação morre. Porque você pode se dar bem com o pessoal do clube, mas se não se dá bem com o principal do clube, que é a torcida, acabou, cara. Então o Coutinho, a fase final dele de Barcelona é deprimente, é triste por causa disso. Porque ele resolve comprar briga com um torcedor que tá pegando no pé porque paga caro pra assistir jogo e o cara não rende tecnicamente, né? E como era uma fase muito conturbada do clube como um todo, isso pesa muito, mas lesões, o Coutinho teve algumas, ele não teve lesões gigantescas que tiraram ele de longos períodos do clube. Foi mais parte muito técnica mesmo, né? Foi não deficiência técnica, porque deficiência técnica ele não tem, mas eu acho que força mental para lidar com as situações. A venda do Neymar para o Paris Saint-Germain por 220 milhões de euros foi um divisor de águas. Mesmo que tenha proporcionado uma injeção financeira gigantesca no caixa do Barcelona, a falta de planejamento sobre como reinvestir esse dinheiro levou a aquisições impulsivas e mal pensadas.
A contratação do Coutinho por um valor recorde foi vista como uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado pelo Neymar, mas sem um plano estratégico para integrar no estilo de jogo. As consequências dessas decisões foram devastadoras. O Barcelona, que foi uma potência no cenário europeu, começou a mostrar sinais de queda tanto na La Liga quanto nas competições europeias. A humilhante derrota para o Bayern de Munique de Coutinho por 8-2 na Liga dos Campeões foi um ponto baixo que expôs toda a fraqueza do clube. E isso não era apenas uma derrota no campo, mas uma metáfora para a queda de um império que o próprio Barcelona construiu durante tantos anos. Em meio a toda essa turbulência, o Coutinho foi frequentemente usado como símbolo do fracasso da diretoria. Seu alto custo financeiro e o seu baixo retorno no campo se tornaram um ponto focal para todas as críticas dos torcedores e também da mídia. No entanto, a única verdade... O Coutinho foi um ponto focal junto com, principalmente, o Griezmann e o Dembélé, né? O Dembélé ainda fica mais tempo, né? O Dembélé é problemático pra caramba, mas ele fica mais tempo, tanto que ele fica até com o Xavi aí. O Xavi não queria que ele saísse do Barcelona, ele sai, né? Mas o Coutinho acabou virando um problema, por quê? Porque não conseguia jogar no Barcelona e tinha que ser emprestado, sabe? E virou um problema financeiro, porque chegava perto e o Barcelona teria que pagar as bonificações por atuações, porque assinou as bonificações lá com o Liverpool, e o Barcelona não queria pagar esse valor, né? Que não queria pagar. Então a torcida pega no pé também, porque, pô, vocês vão gastar mais 20 milhões de euros num cara que não tá rendendo aqui, e isso pesou muito nessa relação também. É que Coutinho foi tanto uma vítima quanto um participante nesse cenário. Ele foi completamente arrastado para um ambiente de alta pressão sem o Neymar e posteriormente sem o Messi, expectativas irreais e uma administração caótica que não soube como aproveitar o seu talento. A renúncia do diretor do Barcelona, José Maria Bartomeu, e a eleição de Joan Laporta trouxeram um raio de esperança para o Barcelona. Laporta prometeu reformas e uma abordagem mais justa para devolver o Barcelona à sua antiga glória, mas a herança de problemas financeiros e contratuais deixada pela antiga gestão não seria nada fácil de resolver. Uma das primeiras medidas do Laporta foi tentar negociar reduções salariais e vender jogadores que não estavam entregando o valor esperado. E é claro, o Coutinho, apesar do seu desejo de se provar ao Barcelona, foi colocado na lista de transferências. A sua saída parecia inevitável, mas encontrar um comprador realmente disposto a assumir o seu alto salário e pagar um valor alto de transferência não seria uma tarefa nada simples. Enquanto isso, a equipe técnica se esforçava para encontrar uma maneira de usar o Coutinho de forma que ele pudesse ajudar no meio-campo. Sob a gestão de Ronald Koeman, o Coutinho teve alguns bons momentos, mas ainda estava longe de se justificar o investimento pesado feito nele no início de 2018. A verdadeira história de Felipe Coutinho no Barcelona é uma lição sobre consequências de decisões impulsivas e má gestão. O Koeman usa o Coutinho como uma tentativa de fazer o time funcionar também ali, né? Porque assim, é um Barcelona todo estourado por causa da má gestão financeira do Bartomeu, né? Tentando retomar. O Barcelona vendeu o futuro para bancar o presente, né? Tem aquele monte de coisas lá que foram feitas para vender coisas do Barcelona que vão render para daqui 50 anos. O Barcelona vai estar pagando ainda o que aconteceu para ter injeção financeira para o time voltar a respirar financeiramente, né? Eu acho que o Coutinho ele é um elo. Uma parte do elo que quebrou tudo, sabe? Mas a culpa não é dele, obviamente, né? E ele não é o ponto focal da crítica também, né? Mas enfim, vamos seguindo. Ele chegou com a promessa de ser um salvador, mas encontrou um clube em total caos. A sua trajetória se tornou um exemplo de como até os maiores talentos podem ser ofuscados por uma administração totalmente desastrosa de um clube de futebol. Para os fãs de futebol, a queda do Barcelona serve como um lembrete de que sucesso não pode ser construído apenas com dinheiro. Precisa-se de planejamento e, acima de tudo, responsabilidade. Felipe Coutinho, com todo o seu talento, foi pego no olho de um furacão que ele, sozinho, não poderia controlar. E agora, com 31 anos, se encontrou em um lugar bem inesperado. A chegada de Felipe Coutinho no Aston Villa parecia um capítulo de redenção para o jogador que muitos já consideravam outro time que ele perdido. Começou muito bem, jogando muito bem. Em janeiro de 2022, quando Coutinho foi emprestado ao clube da Premier League, o mundo do futebol ficou em choque. Ele reencontrou o seu ex-colega de Liverpool, Steven Gerrard, agora treinador do Aston Villa, em um cenário que prometia reviravoltas emocionantes. Para muitos, essa mudança era a última chance de Coutinho provar o seu valor e calar totalmente os críticos que duvidavam do seu talento. No Aston Villa, Coutinho foi recebido como herói.
Os torcedores esperavam que ele trouxesse de volta aquela magia que ele tinha mostrado no Liverpool. E no começo, ele não decepcionou. Em sua estreia, Coutinho marcou e deu uma assistência em um eletrizante empate de 2-2 contra o Manchester United, reacendendo as esperanças de que ele poderia ser a estrela que o Villa precisava. Esse desempenho avassalador fez com que muitos se perguntassem: será que o mágico brasileiro, finalmente encontrou seu lar? Porém, a realidade rapidamente trouxe novos desafios. Apesar de alguns momentos brilhantes no Aston Villa, a inconsistência e as lesões continuaram a assombrar. A pressão para justificar a transferência permanente, que custou cerca de 20 milhões de euros... Cara, o que tá muito me incomodando nesse vídeo é ele apontar lesões como um dos fatores determinantes pro Coutinho não render. E ele não tem tantas lesões. Ele tem lesões, mas nada que tire ele de combate por meses a fio, cara. São alguns momentos ali, lesões, né, pequenas e tal, mas assim, do jeito que ele fala aqui, parece que o Coutinho teve as lesões tipo do Ronaldo Fenômeno, sabe? Não sei se foi o intuito dele no vídeo, mas não foi bem assim também. Ele começa muito bem, o Villa compra ele, né, porque aqueles 6 meses que ele faz, igual no Barcelona quando ele chega, ele faz 6 meses muito bons no Aston Villa, o Aston Villa compra ele, só que também tem todo o período do Gerrard ali, que o Gerrard, que foi o cara que quis bancar a contratação do Coutinho e pediu a contratação dele, justamente por ter jogado com ele no Liverpool, começa a ficar mal no trabalho dele no Aston Villa, então ele acaba saindo. E também essa saída do Gerrard acaba impactando no futebol do Coutinho, mas assim, não dá pra ficar culpando lesão pela inconsistência técnica dele dentro de campo, ele não conseguiu render. O motivo disso, eu nunca vou conseguir responder, mas eu acho que é muito da força mental de não conseguir, né, ter aquela coisa de resiliência, de tirar a força de uma dificuldade, sabe? Eu não acho que o Coutinho consiga ser um jogador resiliente, pelo menos até o momento da carreira agora, ele não conseguiu ser. Eu espero que ele seja, porque assim, ele chega num Vasco que tá voltando a jogar bola, mas é um time que recentemente sofre bastante, né? Então eu espero que ele tenha resiliência para conseguir fazer com que o Vasco esteja no patamar que o Vasco precise, né? Mas na carreira dele mostra isso, que ele não teve resiliência para tirar a força das críticas. Então é aquele jogador que o Tite já falou, o Coutinho precisa de carinho, porque é aquele jogador que você tem que falar, pô, você é bom, eu confio em você, você é o meu 10 e tal. E no Liverpool ele teve isso do Klopp. No Barcelona ele não teve. Então eu acho que isso, e aí é um achismo, mas eu acho que é verdade, que o fato dele não ter esse ego inflado por quem trabalhou com ele, por quem treinava ele, acabou minando muito do que ele podia produzir, sabe? Tipo, chega no Barcelona, eu não sou a estrela, pô, não que ele tenha que ser estrela, sabe? Mas, pô, os caras ficam ali só com o Messi, pô, não fala nada pra mim, eu tô só supondo, né? Pô, então, aí o cara meio que vai desgostando. Tem gente que é assim, gente. Tem gente que é desse jeito, sabe? Então acaba pesando e não consegue render o esperado. Tornou-se um fardo pesado. Torcedores e críticos não estavam dispostos a perdoar falhas, e cada partida se tornava um teste de sobrevivência para o Coutinho. Então, em 2023, um novo e inesperado capítulo se abriu. Coutinho foi emprestado ao Al Duhail, um dos principais clubes do Catar. A notícia foi recebida com surpresa e com muita controvérsia por trás de tudo isso. Muitos se perguntavam se isso significava o fim da carreira do Coutinho e o fim do seu futebol em alto nível. Seria essa mudança para uma liga menos competitiva um sinal de que o Coutinho tinha desistido totalmente de competir entre os melhores do mundo? Ou seria uma estratégia totalmente calculada para fugir da pressão e realmente encontrar o seu ritmo novamente? Pois é, no Catar, Coutinho encontrou um ritmo de vida e um nível de competição totalmente diferentes. Longe dos holofotes implacáveis da Europa, ele teve a chance de se recuperar fisicamente, tanto quanto também mentalmente. De novo, essa no parte entanto, da parte física, a cara. dúvida persistia. Ele estava fugindo das expectativas ou estava se preparando para um retorno triunfal? Para muitos e para os seus fãs, é claro, como eu, cada jogo no Al Duhail era uma mistura de esperança e muito ceticismo. Mas o que vem a seguir pode ser a reviravolta que todos estavam esperando. A possibilidade de Philippe Coutinho voltar ao futebol brasileiro começou a ganhar força. E com apenas 31 anos de idade, uma idade em que muitos jogadores, lembrando que ainda estão no seu auge, essa perspectiva traz um misto de excitação e também de nostalgia. Já também tendo confessado várias vezes a sua intenção, que é voltar para o clube que revelou.
Porém, as recentes controvérsias do Vasco, entre a SAF, a direção e toda a presidência, pode afastar ou também prolongar esse tão estimado retorno. Não afastou, né? Atualmente no Aston Villa, mas emprestado ao Al Duhail do Qatar, ele repensa cada erro que tomou na sua carreira. Com a idade de muitos craques do futebol que ainda estão no auge das suas carreiras, Coutinho enfrenta decepções. As lesões, as expectativas não correspondidas e a pressão constante deixaram marcas profundas, não só na sua trajetória, mas também na sua saúde mental. Em entrevista recente, Coutinho desabafou. Às vezes me pergunto se poderia ter feito algo diferente. O peso das expectativas e a pressão eram imensos. Sinto que nunca tive a chance de realmente mostrar o meu verdadeiro potencial no Barcelona. Foi um período bem difícil que me ensinou muito, mas também me deixou muitas cicatrizes. A partir dali minha carreira começou a desabar junto com o meu psicológico. O meu sonho era que tudo isso tivesse sido diferente. Eu acho que assim, o vídeo é muito bom, muito bem feito, aí parabéns pro Futidocs, mas eu acho que pegou muito nessa parte do físico, os problemas físicos, e não era, tá? Teve problemas físicos, como a maioria dos jogadores tem, alguns problemas físicos, que é parte normal da carreira, mas eu acho que a parada do Coutinho pesa muito aqui, a parte psicológica, que ele abre aspas aqui no final e fala, né? A parte psicológica, pra mim, é o grande X da questão aqui. O Coutinho não teve o mental forte pra aguentar essa pressão de jogar no Barcelona pós Neymar ali, né, de tentar, e não vou falar, dividir o protagonismo com o Messi, porque isso era impossível, ninguém conseguiu na carreira toda, né, só o Ronaldinho no começo ali, porque ele era a estrela e o Messi aparece, mas ninguém foi protagonista ao lado do Messi. Carregavam o piano junto com ele, né, e pra ele muitas vezes, pra que ele fosse a estrela, e tá tudo certo, porque é o Messi. Mas pesa muito contra o Coutinho a inconstância da carreira e da parte técnica, não física. A parte técnica pesa muito e a inconstância, né, da força mental dele para jogar em alto nível também pesou bastante. Tanto que depois, no Aston Villa mesmo, depois da saída do Gerrard, ele se perde totalmente, cara. Ele fica totalmente, assim, em frangalhos. Por quê? Eu acho que a presença do Gerrard no Aston Villa era muito da força mental para ele conseguir jogar, que cai naquela conversa que eu tava falando. Ele precisa de carinho, que é a fala do Tite. Você precisa inflar o cara para que ele jogue muito. E no Vasco, isso pode acontecer muito se ele não tiver a resiliência para tirar força da dificuldade no Vasco, mas ele vai ser o cara, né? No Vasco, pô, Coutinho, ainda bem que você chegou, ainda bem que você voltou, cara, aqui você é o nosso craque, você é a nossa estrela, bem-vindo de volta para casa. Muito possivelmente isso pode dar certo, porque ele vai ser inflado, ele vai ser falado, ele vai ser, né, exaltado, e aí pode dar certo. Tem jogador que gosta assim, tem jogador que na raiva ele se motiva, tem jogador que precisa de um desafio, então pode ser que o caso do Coutinho seja esse, tá? Mas quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu like que é muito importante e a gente se vê no próximo react. Valeu, Futidocs, tamo junto e até a próxima.